A acusação é tão fajuta, mas tão fajuta, que os processos que serviram aí de trampolim para a apuração do golpe simplesmente não vingaram. O STF estaria atuando politicamente, o que é vedado pela Constituição. E segundo, ministros do STF estariam pressionando o Congresso com a possibilidade de iniciar ou retardar processos, o que potencialmente poderia configurar chantagem e ou prevaricação. E os Estados Unidos enviaram um comboio de porta-aviões ao Oriente Médio em meio a tensões com o Irã. Isso mesmo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta terça o envio de um grupo de porta-aviões ao Oriente Médio, ampliando o cenário de tensão na região. A decisão ocorre após novas ameaças do presidente Donald Trump ao Irã e marca mais uma etapa da escalada militar norte-americana no entorno estratégico do Golfo Pérsico. FAB transportou Moraes sozinho para São Paulo um dia após tornar Bolsonaro réu. Ministro foi a jogo do Corinthians, diz Folha. Isso mesmo, o ministro Moraes do Supremo utilizou o avião da Força Aérea Brasileira para viajar de Brasília a São Paulo na última quarta, um dia antes de comparecer na final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. A viagem foi classificada como segurança, mas teve apenas um passageiro, o próprio ministro. A informação é do jornal Folha de São Paulo. PGR pede ao STF prisão preventiva de Léo Índio por descumprir medida judicial. É isso mesmo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, solicitou nesta terça ao ministro Moraes do Supremo a decretação da prisão preventiva de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, primo dos filhos mais velhos do ex-presidente Bolsonaro. Ele é réu pelo suposto envolvimento em invasão e depredação da sede dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Urgente, Moraes pede manifestação da PGR sobre prisão de Bolsonaro. É isso mesmo. Chega enfim a última etapa do plano para prender Jair Bolsonaro. Faltando poucos dias para aquela que será possivelmente a maior manifestação política da história do Brasil, o sistema treme, se estribucha e pode vir a tentar uma cartada absurda e radical: a prisão do maior líder da oposição. Nesse sentido, o ministro Moraes acaba de pedir a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Notadamente, Gonet e Moraes fazem jogo combinado. O despacho de Moraes foi assinado no último dia 18, ao analisar uma notícia-crime protocolada contra o ex-presidente. Moraes quer que a PGR avalie se a prisão de Bolsonaro é necessária a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. Dia Universal da Mentira é, de fato, a data propícia para debater um golpe de Estado imaginário que nunca sequer foi tentado. A acusação é tão fajuta, mas tão fajuta, que os processos que serviram aí de trampolim para a apuração do golpe simplesmente não vingaram. A Procuradoria já pediu o arquivamento do caso do cartão de vacinas por falta de provas e o Tribunal de Contas decidiu que aquelas joias, aqueles relógios, pertencem de fato a Jair Bolsonaro. Mesmo assim, embora a narrativa do golpe seja uma farsa politicamente motivada, as suas consequências são muito reais, especialmente para os perseguidos do 8 de janeiro. Pessoas inocentes foram presas sem provas e sem julgamento por longos períodos. Investigados foram tratados de forma cruel, um deles chegou a falecer sob tutela do Estado. Mães e pais de família, trabalhadores sem antecedentes criminais, foram afastados do convívio com seus filhos menores de idade, contrariando jurisprudência. E aí, como a gente sabe, uma série de garantias processuais e direitos fundamentais foram violados. Ainda bem que mentira tem perna curta e até a velha imprensa está despertando para a realidade do que está acontecendo. Editorial de 22 de março do jornal O Estado de São Paulo. Aspas. Isso não é justiça. Alexandre de Moraes condena uma cidadã que nem deveria ter sido julgada pelo STF a 14 anos de prisão por causa de uma pichação com batom num flagrante exagero que desmoraliza o judiciário. Fecha aspas. É por isso que, segundo reportado aqui pelo portal G1, no dia de ontem, o apoio ao projeto da anistia já contaria aí com 309 deputados favoráveis ao perdão dos condenados. Pessoal, isso são 3/5, 60% do parlamento. É uma expressiva maioria. É suficiente até para aprovar uma emenda à Constituição. E vejam só o que dizia o deputado Hugo Mota quando foi eleito presidente dessa Câmara sobre o 8 de janeiro. Aspas. O que aconteceu foi uma agressão às instituições, mas querer dizer que foi um golpe. Golpe tem que ter líder, tem que ter apoio de instituições, como as Forças Armadas. Ali, no 8 de janeiro, foram vândalos, baderneiros,
com inconformidade com o resultado da eleição. Fecha aspas. Ocorre que esse mesmo homem, o presidente da Câmara, responsável aí por pautar as votações da casa, parece que, de repente, não mais que de repente, mudou de opinião sobre o 8 de janeiro. Por acaso, isso aconteceu logo após ele ter sido convidado para um jantar com autoridades oferecido pelo ministro Alexandre de Moraes na sua própria casa. E, coincidentemente, nessa mesma semana, o senhor Hugo Mota também foi delatado por corrupção em um processo lá de 2017, que agora será investigado pela Polícia Federal e julgado pelo STF. Outra coincidência incrível. Essa ocorreu com o senhor Gilberto Kassab, o presidente do PSD, partido com a maior bancada no Senado. No dia 16 de março, o ex-presidente Bolsonaro anunciou publicamente o apoio de Kassab ao projeto de anistia. Mas aí, só 3 dias depois, coincidentemente, o ministro Alexandre de Moraes ressuscitou uma investigação da Lava Jato contra o Kassab e ordenou que o processo retornasse para o STF para ser relatado, vejam só, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria de compartilhar, na verdade, algumas manchetes e reportagens de colegas da imprensa sobre o tema. Igor Gadelha, do Metrópolis, aspas, a nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Outro, Eliane Cantanhede, do Estadão, Moraes mira canhões contra a anistia e tira Kassab da primeira instância de volta para o STF. Diz a jornalista, aspas, vai caindo a ficha de que apoiar a anistia seria um ataque ao STF, que revidaria. Kassab é só uma advertência. Joga a primeira pedra quem não tem nenhum probleminha na justiça. Os presidentes do Senado e da Câmara? Quantos deputados e senadores? Fecha aspas. Queria saber a opinião de vocês. É impressão minha ou os meus colegas jornalistas estão insinuando que, primeiro, o STF estaria atuando politicamente, o que é vedado pela Constituição? E segundo, ministros do STF estariam pressionando o Congresso com a possibilidade de iniciar ou retardar processos, o que potencialmente poderia configurar chantagem e ou prevaricação. E aí, só para fechar, Basília, são meus colegas da imprensa, não cabe a mim questionar essas insinuações, mas eu, Caio Coppola, não acredito que os ministros seriam capazes de algo assim. Feliz dia 1º de abril a todos. O Centrão é altamente pragmático. Percebeu que esse caso da anistia pegou a partir do batom da Débora. Primeiro o batom da estátua transformou-se em batom agora na toga. E aí o bicho pegou. E aí todo mundo que não estava sensibilizado com o tema passou a ficar sensibilizado. E, nesse momento, houve a mobilização correta da oposição em favor da anistia. Até agora, 310 parlamentares já se mostram favoráveis à anistia e o sem anistia da esquerda não tem eco dentro da maioria do Congresso Nacional. Então é um assunto que basta uma mínima pressão dos parlamentares da oposição, como estão fazendo agora, com essas obstruções de votações que o PL começou a liderar, para que isso entre na pauta como medida de urgência e seja aprovado. O grande problema que a gente tem que discutir é: o caso não deveria ser de anistia, deveria ser de anulação. Mas anulação, a gente ainda não tem força política para impor uma anulação a um processo judicial. Anistia, sim. Revisão necessária da lei do Estado Democrático de Direito, talvez até ela entre no meio dessa aprovação da anistia. São medidas absolutamente necessárias e indispensáveis para que a injustiça, em nome de um golpe que não houve, volte e pare de ser praticada no Brasil. Doutor Marcília, sua opinião sobre a movimentação lá em Brasília sobre a lei da anistia, o senhor acha que essa lei será a panaceia para pacificar o país? Ou mesmo com essa lei aprovada em 2026, será, como se fala em latim, a redazione, né? Se veremos as contas, né? Alguém pedirá as contas para o STF daquilo que aconteceu nos últimos anos. Olha, Cauti, essa sua segunda questão, ela daria aqui uns 6 meses para a gente discutir, né? O que vai acontecer com o Brasil se não houver a pacificação e se houver a pacificação? Porque se houver, não adianta a gente pacificar sem ser um ato sincero. Eu tenho dito que o PT hoje vive da polarização, porque o PT não tem pauta mais nenhuma. O PT não tem nada. Gente, eles representam quem? O operário? Imagina, acontece lá o 1º de maio, não tinha ninguém lá, tinha aquelas meia dúzia de bandeira da CUT, aquelas tiazinhas com um chapéuzinho da CUT, tudo com camisa do Che Guevara, tirando isso não tem povo. O que mais?
woke, povo identitário, mas o povo identitário, o Lula fica o tempo inteiro xingando, falando besteira do povo identitário, dos wokes. O PT não sabe o que faz. E quando ele não sabe o que faz, uma das formas de reagir a isso é atacar o outro, é viver justamente da polarização. Então, enquanto existir a possibilidade do PT dizer que ele é o lado certo da história, veja que muito esquerdista gosta de falar isso, eu estou do lado certo da história. Enfim, ele está falando que existe uma polarização e ele escolheu o lado certo. Então, a polarização faz viver hoje a esquerda. É a única coisa que realmente motiva a esquerda a se unir em torno de alguma coisa. Porque eles não têm mais causa alguma, não tem pauta nenhuma. Então a polarização é muito interessante, é curioso, eles ficam dizendo que a direita é quem fomenta a polarização, mas é o contrário, é a esquerda que vive da polarização. Sem a polarização, se a gente pacificar, a direita vai ganhar todas as eleições nos próximos 20 anos dentro desse país. A polarização é o único jeito da esquerda dizer, opa, como o país está polarizado, eu preciso ficar aqui como uma reserva moral, eu sou a reserva democrática, eu sou uma chance do país não entrar em eleições contínuas para a direita. Você percebe? Eles vivem disso. Eles não querem a pacificação. Então eu não sei se vai haver. Se houver, vai ser forçada, porque não vai ser sincera, porque não se quer realmente que isso ocorra. Quanto ao Kassab, veja, a gente está falando aqui do Centrão, né? O Centrão, vocês acham que o Centrão vai votar de acordo com a convicção? Pô, hoje é 1º de abril, mas não força a barra. É claro que não vai votar de acordo com convicção. Então, claro que vai ter um jogo, que vão se dividir, que vai para lá, vai para cá, enfim. Eu acho importante que o PL da anistia siga, independente, inclusive, do seu resultado. Porque o debate sobre ele, a luta em favor dele, alimenta uma discussão importante de que aquelas pessoas que estavam no dia 8, elas não tentaram golpe. Não se tenta golpe com estilingue, algodão doce e bolinha de gude. Ah, mas tinha uma barra de ferro. Tá bom, então com barra de ferro de 2 caras que sabe-se lá se não estavam infiltrados, aí se consegue dar um golpe de Estado no país? Pelo amor de Deus. Então é necessária a discussão sobre a anistia para que se repensem as penas, para que se consiga algum tipo de aderência, para que a gente, enfim, possa discutir o tema. Se for adiante, maravilha. Se o STF não interferir, melhor ainda. Mas a pacificação é mais complexa do que se conseguir aprovar a anistia. A pacificação do país depende da vontade de todo mundo. E repito, eu acho que a esquerda é a que menos quer. Pois é, enquanto vocês falavam, estava me lembrando, Tomasília, Fabi e Serrão, que hoje, só um comentário rápido sobre isso, que está fora da pauta, mas hoje o Financial Times, estava lendo hoje de manhã o Financial Times, escreveu uma matéria sobre o Bolsonaro, né, e disse que o processo dele é um processo perigoso justamente por causa do risco político que isso comporta para incendiar ainda mais, não usou esse termo, mas estou simplificando, incendiar ainda mais o Brasil. Né? Então, mesmo com a anistia, se continuar também toda essa superatividade, superativismo, né, do Supremo, com certeza o país vai continuar se incendiando ainda mais. Mas vamos continuar a pauta, depois voltaremos a falar desse assunto, porque, Fabi, o Lula está tentando conter a debandada desta base aliada com reuniões de emergência, se reuniu também com Kassab e Pereira após a adesão à anistia, está planejando encontros, então, com os presidentes do PSD, partidos da base aliada, né, e do Republicanos, o Marcos Pereira, que estão entre os primeiros da lista, após ambos assinarem esse apoio à urgência do projeto de anistia ao dia 8 de janeiro. Essa aproximação com o Kassab ocorre meio a movimentos explícitos do político em direção ao campo bolsonarista e declarações sobre possíveis candidaturas ao governo de São Paulo em 2026. Pereira declarou recentemente à CNN que o governo perdeu o timing da reforma ministerial e tem feito críticas recorrentes à gestão petista. Fabi, quanto que, na sua opinião, a adesão desses dois políticos à anistia é sincera, quanto é apenas uma fome de cargos e quanto é mero oportunismo político, considerando o nível de desaprovação crescente do atual executivo? Bom, esperar a sinceridade de Kassab, Marcos Pereira, a não ser que o próprio bolso deles já é demais.
Sinto muito aí, eu sei que a gente tem, às vezes, caçabistas, eu não consigo compreender como esse pessoal gosta desses políticos que são, sim, o retrato desse centrão fisiológico que quase não aparecem, operam nos bastidores e jogam com a vida das pessoas. Nós tivemos hoje um episódio bem claro disso, né? O Hugo Mota foi para a Câmara, finalmente voltou daquela viagem e já não honrou a palavra com a base toda bolsonarista, né? Ele simplesmente passou batido ali pela imprensa e marcou reuniõezinhas também, como está falando aqui, né? Reuniõezinhas com cada base eleitoral para talvez tratar de forma secundária e privada, porque o Brasil virou isso, é tudo escondido, né? Essa moda aí de vamos manter o sigilo, que é o contrário do que a regra, né, do princípio público, que é pela publicidade. Não. A gente tem conversas de gabinetes, conversas fechadas para decidir o futuro. E não é o futuro somente que importa, que seria da competência estritamente aí do Congresso Nacional. Não. O projeto de anistia é algo popular. Tivemos também hoje o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, representando, ficando inclusive bravo, com toda a razão. O PL fez obstrução, né, nas pautas, justamente para que nem se coloque naquela comissão. A matéria já está lá, é só colocar para andar. Mas a chave é no Senado. O Senado, o Sóstenes Cavalcante, então, disse que se for colocado o projeto para votação, ele acha, né, que somente 120 deputados votariam contrário a isso. E aí a gente tem o outro lado disso, né? A gente tem no Senado, que aí a figurinha do Kassab é essencial. Se depender de mim para falar bem do Kassab, para ele passar essa pauta, gente, infelizmente eu não consigo. Fala mais alto do que eu. Então, é óbvio que eles estão negociando, ele, Marcos Pereira, todos esses caciques partidários, a gente não tem um que se salve, né? O Brasil não tem isso, infelizmente é o método, né, que foi criado há muito tempo e que vai demorar muito tempo para mudar também. Então, quando chegar no Senado, eu não sei o que eles vão negociar. Bater em cachorro que já está mais do que para lá, né, de Bagdá, já foi faz tempo mais do que morto, é fácil. Isso é o governo Lula. O governo Lula não tem plano econômico, não tem plano de nada. Ele só se mantém pela polarização e pela populização também, pautas populares e aquelas populares ainda que vão contrário à nossa própria inteligência. Então, se não for isso, nem se sobressai. A gente é obrigado a falar de Janja porque Janja é pauta. Porque o Lula está tentando se esconder atrás até das janjices. E acaba a gente tendo que abordar porque tem dinheiro público envolvido. Então não é simplesmente uma rixa, né? É muito fácil falar quem que é melhor, Michele Bolsonaro ou Janja? Pelo amor de Deus. Mas a gente é obrigado a falar da Janja, porque ela se coloca ali também, né, numa posição de que ela não tem. E a mídia tradicional passa batido. Isso tudo que a gente está falando. Acho que aliás, todos os pontos que eu joguei aqui nessa pauta. Porque, infelizmente, o Brasil precisa se livrar desses caciques partidários. O como, eu não tenho essa solução, mas que o problema está detectado, está na nossa cara. Fami, só para continuar contigo, antes de passar para a pauta sobre a bancada ruralista e o tarifaço de Trump, porque você é mulher e com certeza deve ter um comentário a fazer sobre a declaração de Lula, que disse que mulher de Lula não foi feita para ser dona de casa, né? Você citou a Janja e Lula falou isso em resposta a uma pergunta legítima de um jornalista que perguntou o que a Janja foi fazer em Paris, né? Lula simplesmente perdeu a calma, perdeu o controle e soltou mais esta pérola que vai ficar junto com outras, tipo, cadê as mulheres de Grilo de Ouro, etc, etc. Então, sua opinião, comentário de um minutinho sobre esta declaração de Lula sobre o que são, né, o que não deveriam ser as mulheres do Lula e as donas de casa. Bom, eu não vou falar de coisas que depois eu possa me arrepender, mas o público vai pescar. Ser dona de casa é muito honrado, porque é gente que tem casa e que tem marido, e que cuida bem do marido pelo princípio simplesmente do casamento. Agora, a mulher que está lá soltinha, lá na França, que a gente pode cornetar, porque é com o nosso dinheiro que ela foi para lá, acho que a própria internet responde essa braveza aí do Lula, né? Colocaram hoje um chapéu nele, que é uma maravilha. Aliás, tem várias versões, e creio eu que retrata bem a realidade. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês.
Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.